Nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10, em que Paulo fala o seguinte: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. E Emmanuel comenta na lição 32 do livro Vinha de Luz: em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixamo-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contrarie as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual é a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. A nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. A lei de destruição, ela tem um momento muito especial no estudo da doutrina espírita. A gente vai encontrar um capítulo inteiro na terceira parte do Livro dos Espíritos tratando da lei da destruição. Mas quando vem falar da lei de destruição, ele está querendo tratar dos aspectos da destruição abusiva ou da destruição necessária. E vem falar especificamente do lado material. Fala para a gente sobre flagelos destruidores, fala para a gente sobre guerra, sobre assassínio, fala sobre tortura, crueldade, né? Enfim. O Emmanuel vem pegar essa passagem aqui para falar de destruição e vem falar somente do aspecto moral. Então é um aspecto que a gente tem que começar a prestar atenção, porque se a matéria está o tempo todo se transformando e servindo apenas para a evolução do espírito, já o que trata do contato entre seres humanos já vem tratar do lado espiritual e a gente começar a pensar se a gente está conseguindo aproveitar as oportunidades para servir de instrumento para a evolução uns dos outros, ou se nós estamos apenas preocupados com o fato de destruir aquilo que seja em desacordo com a etapa evolutiva que nós estamos vivendo. Então é muito interessante, mais uma vez, ele vem falar para a gente, né? Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. Que já tem aquela frase bem conhecida de todos, que é conhecer o ser humano, ou dar poder para ele, ou pisar no pé dele. Então tem muitas pessoas que quando tem investidura de qualquer poder desses temporais que tem aqui na Terra, a pessoa às vezes se revela de uma maneira tão impaciente e ao mesmo tempo destruidora, com toda a ideia que seja contrária àquilo que ele tem em mente. E a gente está vivendo uma fase em nosso país muito particular, em que não se está sendo respeitado no momento o direito que a pessoa tem de pensar diferente, de ter ideias diferentes. As pessoas estão umas brigando com as outras por conta de posições diferentes no campo da política. E essa fase realmente foi uma fase que incomodou bastante, porque nós brasileiros não estamos acostumados com isso. Mas ele vem falar para a gente assim, alguns exemplos que a gente vai pegar aqui por cada um deles para estar analisando, né? Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Então vamos pegar aqui, ó, forças menos esclarecidas do bem e da verdade. Crime organizado aqui na Terra. Aí a gente começou a ouvir falar uma frase, né? Bandido bom é bandido morto. Né? E a gente vai aqui aproveitar aqui a oportunidade, né? E lembrar que se nós estamos na doutrina espírita aprendendo que o espírito é imortal,
Vamos colocar aqui, ó, bandido bom é bandido preso, é bandido tendo a oportunidade de rever os seus comportamentos através da segregação e através da reflexão sobre tudo que fez e o prejuízo que causou às pessoas. Então, quando você fala que bandido bom é bandido morto, você está querendo aumentar o número de obsessores e, através da lei de causa e efeito, você vai realmente conseguir aumentar o número de obsessores em cima de você. Depois vem companheiros menos desejáveis nos trabalhos do dia a dia, intentamos abandoná-los de vez. Pessoas no nosso trabalho profissional, pessoas na nossa casa religiosa e muitas vezes até pessoas na nossa própria família de sangue, se eles são menos desejáveis nos trabalhos de cada dia por conta de um temperamento, por conta de um determinado comportamento, a gente tenta abandoná-los de vez. Em alguns momentos, se for trazer prejuízo para o nosso trabalho, esse abandono ele pode ter sua utilidade sim, mas agora, abandonar de vez é deixar de lado todo o processo educativo que todos nós passamos e a gente fica imaginando o que seria de nós se abandonassem a gente durante esse período de evolução e abandonassem de vez. Né? Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Também enquadra na mesma situação que a gente estava falando aqui. A pessoa está endurecida dentro daquele ponto de vista e a gente fala, então tá bom, eu deixo o desamparo. Ou então perde até, abandona a oportunidade que tem de se conversar e a gente esquece que é sempre nos debates que se constroem as melhores ideias. Né? Então vem agora manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica. Os nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Olha que coisa interessante, né? Ele fala, em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, a gente pode trabalhar nesse ponto a intolerância religiosa. A gente não aguentar, né, com 5 minutos de conversa com uma pessoa que tem uma religião diferente da gente. Gente, por que a gente não pode aprender a absorver o que nos agrada e até aprender, né, culturalmente, né, com as outras religiões e com a história de cada pessoa, porque na verdade a história da religião se mistura com a história das pessoas também. Então ele coloca aqui, algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, a nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Nós estávamos conversando ontem, um grupo de amigos, falando sobre os políticos aqui no Brasil, que ainda estão muito preocupados somente com o seu lado pessoal e não conseguem enxergar de maneira coletiva. Porque enxergar de maneira coletiva é preparar com que todos, de alguma maneira, possam ter a liberdade de estar exercendo as suas ideias, desde que não sejam prejudiciais aos outros, isso é claro, né? E pelo menos ao que parece, você, com algumas exceções, você não vai encontrar religiões com ideias, né, que sejam de destruição, com as exceções dos radicalismos que tem por aí. Então, responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdade do Senhor para edificar e não para destruir. Quando fala isso, gente, é convidando a gente a fazer uma reflexão muito profunda, se os recursos que a gente tem hoje, que a gente recebeu de Deus, a gente está utilizando para destruição ou para construção. A gente vai falar assim, a destruição, ao invés de falar destruição com relação a gente, vamos trabalhar o termo assim, a transformação do homem velho. Aliás, é interessante que Paulo de Tarso ele usa o termo a melhor batalha, a boa batalha, enquanto que a Joana de Ângeles ela prefere não usar batalha, ela fala em conquista do homem velho. Então, renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. A nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Eu só peço que a gente possa estar interpretando essa última frase não apenas como a morte do corpo físico, mas também como a morte de renovação de ideal, como a morte de oportunidade de esclarecimento que, às vezes, por conta da nossa intolerância, a gente acaba privando uma determinada pessoa de ter. Vamos abrir o nosso coração para todo ser humano, que todo mundo é filho de Deus, todo mundo merece oportunidades e
já nos recomendou o Pai também, né? 70 vezes 7 também para as oportunidades, não só para o perdão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.